Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. Nós estamos aqui com a Tônia Casarim, que é especialista na Meet Hub, né, é empreendedora e também especialista em desenvolvimento de liderança humana. Nós já batemos um papo com ela para ela contar um pouco mais sobre a história dela para vocês conhecerem. E no último episódio nós falamos sobre como desenvolver habilidades de liderança, onde ela falou bastante sobre aprender com as pessoas, o que fazer e o que não fazer. E para esse episódio, Tônia está aqui com a gente, o nosso papo é bem direto, e é o que todo mundo quer saber. Para você, Tônia, como é o líder do futuro? Irmã, essa é uma pergunta que eu recebo bastante e eu tenho visto, a gente já vinha com uma tendência mundial, né, de humanização em vários aspectos, e desde que eu fui para a Singularity University, que eu ganhei o prêmio em 2017, isso tem ficado muito forte. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente tem que ser. Né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, e não fazer com que a tecnologia nos use. Então, acho que isso é muito importante para o líder do futuro. Assim. Então, a gente está num mundo cheio de tecnologia, mas quem está por trás da tecnologia tomando decisão são as pessoas. Né? E eu gosto de usar uma metáfora que é a gota d'água no meio do oceano. Né? Quando você pinga uma gota de água no meio do oceano, você tem aquele efeito cascata, né? Aquelas pequenas ondinhas que se formam. E eu gosto de dizer que a gota é o eu, né? É a parte do líder. E a gente lidera por quem a gente é. A gente não consegue liderar diferente, a gente é daquele jeito. Então, a parte do eu é um círculo muito importante, liderar por quem você é, começar por dentro, com autoconhecimento, saber quem você é e como é que os seus comportamentos impactam as suas relações, que é o outro, que é a primeira ondinha, né, do efeito cascata. E aí, com o outro, como é que você faz esse outro virar nós? Como é que você estabelece as relações? Como é que as suas atitudes, comportamentos, decisões impactam os outros? Né? Não só na sua vida pessoal, como profissional. E aí, o ciclo mais aberto, um pouco, que é aquela onda um pouco mais longe, né, do efeito cascata, da gota no oceano, é o mundo, né? As organizações, no caso, a sua casa e tudo, mas o mundo de uma forma geral. E uma coisa que eu gosto de dizer é que tudo que a gente faz, as relações que a gente faz, elas têm impacto a ponto da gente nem conseguir mais ver, assim como a gota no oceano. Você pinga a gota, você consegue ver as primeiras ondas, mas você não consegue ver todas. Mas ela vai chegar lá em algum lugar, vai bater na areia de alguma praia. Então, a gente não passa nenhum dia aqui, nessa vida, nessa terra, sem ter impacto no mundo em que a gente está. Então, o líder do futuro é um líder consciente, é um líder que tem consciência não só das suas ações, de quem ele é, mas o impacto das ações deles nele mesmo, na vida deles, nos outros e no mundo. Né? É um líder que está preocupado em se conectar com o outro, porque o mundo que a gente vive tão conectado com a tecnologia, mas a gente também está precisando mais de conexão humana. Eu acho que a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? A gente nunca teve tantos casos de isolamento e tanta gente sofrendo por isso, então a gente precisa de conexão humana. E ter causa, né? Ter alguma causa que realmente justifique a sua existência. Eu vou brigar por uma causa, eu vou cuidar do outro, né? A pandemia também veio um pouco com isso. Não só você ter uma causa, mas ter cuidado com o outro. Né? A gente, em algum momento, a gente perdeu o cuidado com o outro, a gente esqueceu quem eram os outros, a gente estava muito individualizado, mas o cuidado veio muito mais forte agora. Né? E, obviamente, eu acho que assim, essas conexões elas trazem a colaboração, né? O líder do futuro é um líder que sabe colaborar, que sabe pensar maior do que simplesmente vou fazer sozinho, não, eu vou colaborar, eu vou fazer com outro porque eu tenho um impacto maior, porque talvez o impacto dessa gota seja maior, talvez essa onda vá para um lugar mais longe, né? Acho que tem um outro ponto interessante, eu acho que o futuro ele sempre traz essa questão da curiosidade, de você estar sempre aprendendo, não só em relação a você, porque, né, pensando de novo no eu, no nós e no mundo, curiosidade em relação a você, o autoconhecimento é um processo de vida inteira, curiosidade em relação aos outros, né? Fazer perguntas sobre os outros, querer realmente entender e assumir cada vez menos que você sabe sobre o outro. E também curiosidade em relação ao mundo, o que está acontecendo, como é que eu posso tomar melhores decisões para deixar esse mundo melhor, né? E, obviamente, eu acho, Hermano, tem um pouco de coragem nisso tudo, né? Saber lidar e confiar
né, para deixar esse mundo melhor. E é uma coisa que eu digo, não tem como você argumentar contra deixar um mundo melhor. Sensacional. E é muito interessante que o nosso papo aqui está seguindo uma linha. No último episódio, a gente falou sobre sobre o aprender com outras pessoas, o que fazer e o que não fazer. Depois, nesse episódio, a gente fala sobre o quanto as suas ações impactam as pessoas e o mundo, né? É o exemplo que você deu aí da gota d'água no oceano. E para a gente conseguir impactar o mundo de uma forma positiva, né, tantas ações positivas quanto negativas geram o impacto no mundo. E aí entra a tal da inteligência emocional, né? Porque se você quer ali impactar positivamente, todo mundo tem problema, todo mundo tem dias e momentos ruins, e a inteligência emocional, eu acredito que ela entra muito na linha de, segura a onda, literalmente, né, no exemplo do oceano, segura a onda, tenta impactar o mundo de uma forma positiva. Se você está num dia ruim, o que você enxerga sobre isso? Assim, no próximo episódio a gente vai falar sobre inteligência emocional, mas o que você me fala sobre esse impacto positivo, negativo? Vamos segurar, porque se eu tiver um dia ruim, isso pode influenciar de forma negativa as outras pessoas. Hermano, uma coisa que eu sempre digo, as emoções são contagiosas. O que a gente sente impacta as outras pessoas. Então, você já entrou numa reunião, assim, na época que a gente entrava em reunião fisicamente, né, e tava mó climão, você sentia que tinha alguma coisa, você não sabia exatamente o que era, mas você sente, e as emoções são contagiosas. Para quem tem filho em casa, sabe o quanto as emoções, as nossas emoções, quando você briga com o seu parceiro, sua parceira, você sabe que aquilo vai impactar e as crianças sentem, então as emoções fazem parte disso, por isso que a inteligência emocional é tão importante. Então, vamos falar um pouco mais disso no próximo episódio. Show de bola! Então já temos aí o gancho para o próximo episódio. Para você que está nos assistindo ou nos escutando, se quiser saber sobre a história da Tônia ou entender melhor como desenvolver habilidades de liderança, os episódios passados a gente falou um pouco sobre isso. Aqui nós falamos sobre o líder do futuro, né? O quanto as ações que a gente tem podem impactar positivamente ou negativamente o próximo, o outro ou o mundo, né? E no nosso próximo episódio nós vamos falar aí sobre a tal da inteligência emocional, o que é e como desenvolver inteligência emocional. Tônia, muito obrigado e até o próximo episódio, viu? Até mais.